Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Aqueles que ainda estão lá embaixo, vamos subir para nós começar a louvar e entender o nome do Senhor e agradecer a Ele por toda benevolência, toda paz que tem nos dado para nós. Vamos estar abrindo a Bíblia no Salmo 54 para a nossa meditação. Os irmãos também de casa que estão na live, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe as palavras que vão chegar até vocês aí, que elas sirvam de meditação e ensinamento para a tua salvação. E nós que estamos no templo, nós vamos agradecer a Deus e honrar e louvar o nome do Senhor. Pode acabar de se achegar, para a gente estar lendo a palavra e meditando e entregando nossos caminhos na mão do Senhor, porque aquele que o teme a Deus, ele faz isso a todo dia, todo momento. Ele entrega as tuas vidas na mão do Senhor, que as dificuldades vêm, mas estando com Deus, todas as lutas nós venceremos. Então, todos já encontraram Salmos 54, que diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estrangeiros se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Estes não têm posto Deus perante os teus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aquele que sustém a minha alma. Ele recompensará com o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de todas as angústias, e os meus olhos virão o meu desejo sobre os meus inimigos. É uma palavra forte, né? Bem sustida, bem forte que diz aqui que Deus sustém aquele que o teme, e Ele salva e livra do inimigo aquele que honra o nome dEle, aquele que sempre está com Ele, aquele que ama e sustém a tua alma. Então, ele está dizendo aqui também que ele recompensará com o mal, misericórdia, né? Daqueles que andam espiando, porque aqueles não andam com o Senhor, nome do Senhor na tua boca. Então, Deus é amor, Deus é paz, mas também é fogo consumidor, e destrói todo o mal que aquele que deseja o mal, que aqui está dizendo que os estrangeiros que espiam, que procuram levantar contra aquele servo de Deus, Deus o recompensará com o mal. Mas aquele que busca o Senhor e louva ao Senhor, este sim, Deus, a recompensa dele é justa e fiel diante de Deus, e Deus recompensará com paz, com alegria, com livramento, com saúde, com paz. Deus recompensará. Aí está dizendo aqui no versículo 6: e eu te oferecerei voluntariamente e louvarei voluntariamente sacrifício.
louvarei o teu nome, ó Senhor, por quê? Porque é bom. Quem é bom? Deus é bom. O Léo fala, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E Ele, e aquele que engrandece o nome do Senhor, louva o nome do Senhor, esse sim está surtido na palavra, está firme na palavra do Senhor. Então vamos engrandecer o nome do Senhor, que aqui é lugar de nós louvar, de nós engrandecer, de nós estar honrando o nome do Senhor, enquanto essas portas estiverem abertas, porque chegará um tempo que a palavra de Deus, ela vai ser tirada. A Bíblia, ela vai cumprir, está cumprindo. Há alguns países, alguns lugares, que não tem isso aqui, ó, que não tem essa reunião aqui, para engrandecer o nome de Deus. Então, há alguns países que a gente conhece, que a gente vê pela televisão, que hoje não tem essa liberdade de estar aqui honrando o nome do Senhor. Mas nós ainda tem este privilégio de estar na presença de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que está aqui livremente honrando o nome dele. Mas sabemos o que pode ser no futuro, se um dia nós seremos perseguidos, porque a palavra está dizendo aqui, ó, porque os estrangeiros levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida, estes não têm posto Deus perante os teus olhos. Está vendo? Você imagina se chegar no nosso país, esses tiranos, esses que não têm posto Deus sobre os olhos deles. Estou dizendo, os governos que têm poder de estar perseguindo o povo de Deus, como nesses outros países, que está matando, enterrando vivo quantas pessoas a gente vê nessas Facebook aí, nessas coisas que a gente vê passando. Então, vamos engrandecer, vamos louvar o nome do Senhor, enquanto nós temos esta liberdade de estar na presença dEle, livre, gritar e louvar o nome dEle, porque pode chegar um dia que a gente não tiver essa liberdade. Aí nós vamos ver quem é cristão verdadeiro, aí vamos ver quem está firme na presença dEle mesmo. Então, vamos honrar o Senhor, vamos orar, agradecer o nome do Senhor, e depois vou passar para Sol, né, que vai cantar o hino. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus, para honrar, louvar o Teu nome, bendizer a Ti, Senhor, que é o único suficiente Salvador de nossas almas, o único que morreu ali naquela cruz, ó Pai, para nos dar esse direito de estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, engrandecendo a Ti, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, ó Pai, por tudo e por todos, ó Pai, que está aqui reconhecendo, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Ó Pai eterno, vem estar com este povo, vem estar, Senhor, tocando nos corações, ó Pai, tirando, Senhor, do caminho do mal, ó Pai, do caminho perverso, Senhor Jesus, que está neste mundo, Senhor, de ilusão, ó Pai, e venha trazer para a Tua casa, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, Senhor, neste lugar, nesta cidade, neste país ainda, Senhor, e comover e atrair o Teu povo para a Tua casa, Senhor. Vem estar com o Teu povo, abençoando, prosperando, ajudando, Senhor, e colocando, ó Deus, as bênçãos do Teu santo nome sobre cada vida, meu Pai. Nós só Te louvamos e honramos o Teu nome, Senhor, porque
Tu és bom, está dizendo a palavra do Senhor. Então, Senhor, vem estar com o teu povo, abençoa as tuas igrejas que estão neste momento, ó Pai, abrindo as portas, ó Deus, para engrandecer o teu nome, para honrar e bendizer a ti, Senhor, neste domingo maravilhoso, que tu vem, Senhor Jesus, trazer, ó Pai, nesta noite, Senhor, de salvação, pessoas, ó Pai, para ser salvo neste lugar, nesta cidade, em todas as igrejas, ó Pai, que estão de portas abertas, ó Pai. Tu vem, Senhor, tocar nos corações, ó Pai, das pessoas que ainda precisam ser salvos, que precisam estar na Tua presença, Senhor. Venha tocar, venha agir, meu Pai, toma em Tuas mãos. Assim nós te pedimos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor em forma de canção. E eu queria, assim, se você tivesse no seu coração agora o desejo de olhar para o seu irmão, mas não com o amor que nós humanos conseguimos sentir, mas com o amor fraternal do Senhor Jesus Cristo. Você olhar para o seu irmão com esse amor, eu tenho certeza que nós vamos conseguir amarmos muito mais, para cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós. Aleluia. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Contendas e malícias pra longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa aleluia. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia o erro de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como Tu sejamos também no perdoar. Oh, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a Te conhecerá. A paz do Senhor, igreja. Isaías 6,3 diz que toda a terra está cheia da glória do nosso Deus. Aleluia. E eu quero convidá-los a se colocar de pé. Quem puder, quem se sentir mais à vontade sentado, pode ficar. Mas que nós adoremos do profundo do nosso coração esse Deus, dono da terra, dono do céu. Aleluias.
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Cante ao Senhor assim. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Senhor. Neste segundo louvor, você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas à casa do Senhor. Esse louvor que diz, eu navegarei, que fala de mais intimidade, de encher da presença de Deus. Que nós façamos isso, não só aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, que nós busquemos navegar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, atrair essa presença gloriosa para a nossa vida, para a nossa rotina. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus
Obrigada por nos permitir mais uma noite estar aqui adorando e exaltando ao teu nome. Oi. Vamos orar pelos dízimos que não foi orado. Senhor Deus Pai, abençoa, Senhor, aqueles que trouxe aqui, Senhor, os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, para, Senhor, estar ajudando na tua casa, abençoando, Senhor, a tua casa. Toma em tuas mãos, prospera, abençoa, protege os teus lares, ó Pai, e abençoa as tuas finanças, Senhor, que tu vens, Senhor, estar abençoando, prosperando e ajudando a cada um, Senhor, e em nome de Jesus, seja cada dia mais próximo na tua casa, e possa estar sempre na tua presença, honrando o teu nome com os dízimos e ofertas. Amém, Pai. Vamos chamar as crianças aqui agora, para orar por elas. E acho que elas vão descer para a salinha, né, Marcela? Todas as crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir o irmão João Batista para estar orando pelas crianças. Amém? Vamos estender as mãos para cá, para nós estar abençoando as nossas crianças, né? Amém? Amado Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, queremos agradecer o Senhor também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas. Ó Pai, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável e o Senhor está o tempo todo conosco. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada criança, Senhor, no seu dia a dia, no teu lar, Senhor, aonde ela está. Ó Pai, o Senhor tem livrado, o Senhor tem guardado, porque nós pedimos. O Senhor é um Deus que ouve as orações, o Senhor é um Deus vivo, qual nós podemos contar em todos os nossos momentos. Pai, por isso nós cremos em Ti. Ó Pai, nós queremos agora colocar as Tuas crianças em Tuas mãos, pedir ao Senhor que venha abençoar, continuar com elas, Senhor, aonde elas estiverem. Ó Pai, que nessa linha, Senhor, ali é onde elas vão estar aprendendo de Ti, que o Senhor possa estar, Senhor, guardando, Senhor, toda a Tua palavra no coraçãozinho delas, e que ela não venha esquecer, Pai. Assim, quando elas crescerem, que ela não venha esquecer deste caminho, de onde elas passaram, ó Pai, dessa semente que está sendo, ó Pai, plantada no Teu coração. Ó Pai, que eles sejam, Senhor, verdadeiros adoradores na Tua casa, que eles, quando crescerem, possam, Senhor, ter verdadeiras conversão em Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa também estar dando capacidade, sabedoria, dando entendimento, discernimento para elas, e ó Pai, também para as professoras que vão lecionar para elas. Ó Pai, o Senhor tenha ajudado elas, o Senhor tenha capacitado, e pedimos ao Senhor que continue, Senhor, com elas, abençoando. Ó Senhor, este ministério está em Tuas mãos, nós entregamos, porque é o Senhor é que sustenta a Tua obra. Por isso nós cremos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos também as grávidas, Senhor, aqui da Tua casa em Tuas mãos. Que o Senhor sejas com elas, onde elas estiverem. Ó Pai, em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.
Amém. Vamos passar para o pastor, que está trazendo a palavra. Vamos orar por ele, para que ele venha trazer uma palavra de amor, uma palavra de edificação para nós, e venha estar conosco. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus, para ouvir, Senhor, de Ti, ó Pai, através da boca do Teu servo, Senhor, as palavras, ó Pai, que venha, Senhor, nos encher, ó Deus, do Espírito Santo, as palavras, ó Pai, que venha, Senhor, nos edificar, nos exortar, e venha trazer, Senhor Jesus, de Ti, ó Pai, amor para com este povo também, Senhor. Toma em Tuas mãos, abençoa, protege a Tua família de toda retaliação, venha estar com eles, Senhor Jesus, a cada dia, meu Pai, não só em cima deste altar, mas nos Teus momentos, ó Pai, ali, Senhor, de todas as tuas caminhadas, Senhor, que Tu esteja com ele, com a Tua família, e em nome de Jesus, nós já Te pedimos, e já Te agradecendo a Ti, porque Tu ouve as orações do justo e fiel diante de Ti. Toma em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite aqui, irmãos? Irmãos, é tão bom estar na casa do Senhor, né? Essa semana, eu e a Silvana, deixou os meninos para trás aí, né? Nós fomos lá para acompanhar a cirurgia do meu sogro, né? Quero agradecer os irmãos que estiveram orando. Meu sogro é mais forte que nós, viu, irmãos? Está com 91 anos de idade. O médico falou, nossa Deus, depois da cirurgia, parece que nem fez cirurgia, tanto que ele recebeu alta no outro dia cedo, né? Então, louvado seja o Senhor, né? Passei a noite dele no hospital. Que noite, meus irmãos, pelo amor de Deus, ficar numa poltroninha a noite toda, e toda hora o enfermeiro entra no quarto e acorda o paciente, né? Nem deixa o paciente descansar, mas graças a Deus deu tudo certo, está bem, já ligamos para ele hoje, está tudo certo. Então, quero agradecer a Deus pela vida do meu sogro, que é uma bênção, homem de oração, homem de exemplo. Irmãos, hoje, e foi mediante aos cultos lá na casa do meu sogro, né? No dia que ele foi fazer a cirurgia, nós meditamos nesse texto de Colossenses, e aí lá no hospital eu fiquei lendo, né? A gente fica com um tempo ocioso, e aí fiquei lendo lá o livro de Colossenses todo, né? Os capítulos dele, e pesquisando, e eu falei assim, rapaz, sabe que isso aqui dá uma mensagem poderosa para a igreja? E se eu conseguir ministrar pelo menos a metade daquilo que Deus falou no meu coração, tenho certeza que nessa noite vai ter salvação e libertação, amém? Então abra comigo primeiro Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Pode ler a partir do versículo 12 aí, quem está na projeção aí? Cadê o Lucas? Colocar o fundo aí. O fundo aí, Lucas. Colossenses 1, versículo 12. Está escrito assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quero ler o versículo 13 de novo, segura aí, Lucas. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está difícil, né, os irmãos acho que não entenderam. Vou ler de mais uma vez, para os irmãos entenderem. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Daqui a pouco você vai dar um glória a Deus muito mais alto. Você vai compreender o que significa o que Paulo está dizendo. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios,
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem por causa dEle. E é Ele a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como aquelas que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, mas agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, a qual eu, Paulo, estou feito ministro dele. Capítulo 2, versículo 2:13. 2:13. Colossenses mesmo. Colossenses 2:13. Olha lá. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu Deus! Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem com um tema muito propício para os nossos dias. E o tema dessa mensagem é escravos redimidos pela graça. Está aí na tela inicial, Lucas, projeta para nós aí. Vamos ler todos juntos? Escravos redimidos pela graça. Escravos redimidos pela graça. Sabe, meu querido, Paulo, quando escreve aos Colossos, a igreja de Colossos, aos Colossenses, ele estava preso lá em Roma, na sua primeira prisão. E eu quero narrar um pouquinho para a gente entender que situação que ele chegou em Roma. Os judeus entregaram ele para os romanos ficou levando ele de cadeia em cadeia, e aí o que acontece? Quando eles viram que não tinha acusação sobre ele, e os judeus queriam que matasse Paulo, Paulo apelou para César por ser cidadão romano. E aí então ele foi numa embarcação com mais 275 passageiros em direção a Roma. O Espírito do Senhor visitou a Paulo e falou com ele: Paulo, fala para o capitão, né, e para o centurião, para vocês não partir, porque vai ser uma tragédia essa viagem. E aí Paulo procura o centurião e fala: olha, Júlio, chamava Júlio, está lá em Atos 27, Júlio, o Espírito do Senhor falou comigo para a gente não viajar, porque vai ser muito incômodo e a gente vai perecer nessa viagem. Mas a Bíblia diz que Júlio, o centurião, dava mais ouvidos ao capitão, que o capitão olhou e disse: o céu está limpo, a previsão do tempo é maravilhosa, nossa viagem de uma semana até Roma vai ser maravilhosa. E eles entraram no mar Adriático para dentro, né? E na Ásia Menor ali, percorrendo a rota para até a Europa. E aí o que acontece? Vem um vento chamado Euraquilão, que pega o barco de baixo para cima e jogava o barco de um lado para o outro, e vem uma tempestade. E durante 13 dias não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela. E aí a Bíblia diz que perdeu toda a esperança de viver, e eles soltaram, o capitão abandonou o navio, né, soltou o leme e diz: olha, não tem mais jeito, nós vamos morrer mesmo. E aí começaram a dizer que eles iam morrer. E aí Paulo, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia,
Paulo chama os 276 e senta todo mundo aí que eu vou contar para vocês o que aconteceu. O anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. Aleluia. E disse: ninguém vai morrer nesse navio. Aleluia. Irmãos, isso é graça. É a graça. Mesmo em desobediência, um homem de Deus, quando ora, movimenta tudo ao nosso redor. As vidas são preservadas. É assim, quando você ora, o seu filho é preservado, o seu esposo, a sua esposa é preservada, os seus familiares são preservados. Quando você ora, quando você clama, quando você busca a Deus, alguma coisa acontece, porque o mundo é regido por Deus, e tudo que está ao nosso derredor, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, tudo está regindo ao seu favor quando você clama. Eu encontrei com a minha sobrinha, que é médica, e meu sogro, ela havia mudado para o Rio de Janeiro para fazer uma especialização em cirurgia torácica e cirurgias computadorizadas, né, à base de robô, e ela ficou lá durante 4 anos. Só que ela foi lá, arrumou o marido lá, e lá permaneceu, e o marido da mesma profissão dela, médico também, e ela foi lá, alugou uma casa lá em Copacabana e disse: daqui eu não saio nunca mais. E aí eu lembro, mês passado, meu sogro fez uma oração, disse: Senhor, traz minha neta de volta para Valadares, aquele Rio de Janeiro é perigoso. E aí do nada ela apareceu com a mudança e está lá em Valadares. E aí eu encontrei com ela no hospital, ela foi lá visitar o vô dela, o avô, e eu disse: menina, o que aconteceu? Você estava bem lá no Rio de Janeiro? Eu disse: do nada, a gente sentiu um desejo de voltar para Valadares. Eu disse: a culpa é do seu avô que está aí sentado. Seu avô clamou e você voltou. E sabe o dia que ela voltou? O dia que teve aquela entrada lá no Morro do Alemão e no Morro da Penha. Ela estava saindo com a mudança e o pau quebrando na cidade do Rio de Janeiro. Sabe? Porque Deus, através das nossas orações, pode movimentar o céu. Sabe, querido? E aí Paulo, voltando aqui à história, Paulo então, ele consegue, o navio quebra, né? Só dar continuidade à história, talvez você não conheça, está em Atos 27, o navio quebra, e eles vão a nado, agarrado na madeira, agarrado em barril, né? E chegam até na ilha chamada Malta. Chega lá na ilha chamada Malta, era habitado pelos bárbaros, e quando chegaram lá, Paulo, então, ele demonstra que tinha algo diferente, e ali ele é picado por uma serpente, e os bárbaros falam assim: meu Deus, esse homem foi picado por uma serpente venenosa, daqui a 10 minutos ele está morto. Mas ele estava vivo, continuou conversando, e explicando, e pregando. E aí o que acontece? Ele fala assim: olha, você tem algum poder diferente? Meu pai ali está doente, vai lá e cura o pai daquele moço. E aí a Bíblia diz que eles trataram com urbanidade todos aqueles 276 tripulantes, a qual deles, alguns eram escravos, alguns eram prisioneiros, que estavam sendo levados para Roma, e ali eles constroem um barco, e dão um barco para eles. Então quando Júlio, que era o centurião que estava ali no governo romano, para levar aquela embarcação, quando ele chega em Roma, ele fala para a guarda pretoriana, e fala para o chefe que estava ali, né, o tribuno que estava ali em Roma, diz: olha, através deste moço aqui, todos nós somos livres, nós recebemos uma embarcação na ilha de Malta por causa dele, então trata ele com urbanidade. E aí a Bíblia diz que eles deixaram em prisão semiaberta, ele estava tornozeleira eletrônica, vamos trazer para o nosso entendimento hoje, aprisionado dentro de uma casa alugada, ele tinha direito de ir e vir, mas ali sendo acompanhado, mas ele tinha liberdade de pregar o Evangelho. Então durante esses 2 primeiros anos, que ele esteve lá em Roma, aprisionado, a Bíblia diz que ele escreve 4 cartas, ele escreve, está em sequência aí, o livro de Efésios, né, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, que é a carta da alegria, a igreja de Colossenses e a carta de Filemon, né? Carta de Filemon é uma carta lindíssima, depois você pega, está logo depois de Colossenses, está logo depois lá de 2 Timóteo, é uma carta lindíssima. Sabe por quê que ela é linda? Porque Filemon era um homem muito rico, grego, rico, e a Bíblia diz que ele se converte e vira um dos líderes lá da região, né? E aí o que acontece? Um escravo
que não era crente, Onésimo, ele foge. Aí ele foge e vai lá para Roma, né? Quando chega lá em Roma, eles prendem ele. Lá na cadeia, Onésimo se converte com Paulo. Paulo prega para ele e ele se converte. E aí o que Paulo falou assim, você é escravo de quem? Ah, sou de Filemon. Ah, Filemon é meu amigo. Faz o seguinte, volta para o seu dono. Volta para o seu dono. E eu vou mandar uma carta nas suas mãos para que você entregue Filemon. Aí a carta fala o seguinte, Filemon, meu amigo, estou te mandando de volta Onésimo, o seu escravo. Eu sei que ele te deu muito prejuízo, mas agora ele se converteu, virou uma bênção. Recebe ele agora, mas não como escravo, recebe ele como irmão em Cristo. E se ele tem te dado algum prejuízo, coloca na minha conta porque eu pago. Sabe? É lindíssima a história, né? E aí eu queria saber cenas do próximo capítulo, né? O que Filemon respondeu? Com certeza de ter recebido o irmão Onésimo, com muita alegria. Então ele escreve essas 4 cartas. A carta de Colossenses é uma carta que ele apresenta à igreja de Colossos, que eram 3, né, Laodiceia, você vai ver no capítulo 4 aqui, ele fala, né? 3 igrejas estavam perto, Colossos era uma cidade pequena, mas uma cidade pujante, uma cidade que os crentes que se converteram de verdade. Só que o seguinte, ainda havia muita idolatria no meio do povo, havia muita adultério, prostituição, fornicação, era uma confusão a cidade, né? Porque é uma cidade helênica, grega, né? E aí o que acontece? Paulo então reafirma o evangelho, reafirma a grandeza de Jesus, e não deixa de mostrar para eles aonde eles estavam, em que situação que eles se encontravam, em que mundo que eles estavam vivendo, sabe, meus queridos? E eu acredito que, para nós também, essa carta ela é de muita valia para nós, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou. Nós esquecemos de onde nós viemos, em que situação nós nos encontrávamos, né? Como Onésimo, que retornou para Filemon, como os demais que Paulo cita nessa carta, a qual o Senhor resgatou das trevas, e a qual situação que ele vivia na religiosidade. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos de quem é Jesus, e essa carta é para reafirmar quem é Jesus. Quem é Jesus e quem somos nós, porque muitas vezes nós nos esquecemos quem é Jesus, e muitas vezes esquecemos quem somos, na presença dEle. Então essa carta é para abrir o nosso entendimento, falar o nosso coração, né? E aí eu queria compartilhar com os irmãos só 2 tópicos. A introdução foi para a gente entender aonde que Paulo estava, mas eu queria compartilhar com os irmãos 2 tópicos. O primeiro deles, das trevas para a luz. Vamos ler todos juntos? Das trevas. Ainda falando sobre a pessoa de Jesus, Paulo prossegue sua carta abordando um aspecto muito comum dos seus escritos, a real de condição de quem nós éramos neste mundo. Embora a graça de Deus nos regenere e nos purifique, Ele não permitiu que as pessoas esquecessem que saíram da potestade das trevas. Sabe, meus queridos, talvez você ainda não entendeu. Você não entendeu o que é o mundo espiritual. Eu vou te falar uma coisa, o mundo espiritual é maior do que o mundo físico. Uma pessoa espiritual, ele consegue ver as coisas espirituais ao seu redor. Ele não consegue, uma pessoa espiritual, ele não vê as coisas como comum. Coincidência, nossa, que coincidência. Não, meu Deus, que coincidência, não. Uma pessoa espiritual, ele sabe que o mundo espiritual é maior do que o mundo físico. Para os irmãos entenderem, existe mais anjos e demônios do que seres humanos na terra. E olha que quando o apóstolo João, ele é levado no céu, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos já não estavam mais lá, porque tinham sido levados para o inferno. A Bíblia diz que quando ele ficou maravilhado, e diz que era milhares de milhares de milhares de anjos que estavam no céu.
algo chamou a atenção dele, porque eram multidões e multidões de anjos. A Bíblia diz que, quando Jesus ele vai libertar um endemoniado de Gadara, quando Jesus pergunta, qual é o seu nome, demônio? Ele disse, eu sou legião. 6.000 demônios num homem só. Era a conta romana. Legião era 6.000 homens ali que estava aquartelado para agir em favor de Roma. Então o demônio ele disse, olha, nós somos legiões, 6.000 demônios e um homem só. Então existe mais demônios e anjos do que seres humanos. E o mundo espiritual ele é grandioso. E aí o texto diz o seguinte, que o Senhor, Ele nos tirou de um lugar qualquer não. Ele nos tirou das trevas. Irmãos, você consegue imaginar isso? Das trevas para a luz. Sabe o que é o pior? O pior é que nós, seres humanos, que crescemos neste mundo, que ainda não conhecemos a Cristo, nos acostumamos com as trevas. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, como a gente acostuma com a escuridão, né? Dar um exemplo. Na hora de dormir, se tiver uma lampinha acesa lá no finalzinho da minha casa, enquanto eu não apago, eu não consigo dormir. Eu gosto de dormir no escuro. E o problema é que nós somos assim na vida espiritual. Nós nos acostumamos com as trevas, nos acostumamos com a injustiça, com a facilidade, nos acostumamos com a mentira. Jeitinho brasileiro, né? Foi feita uma pesquisa, uma porcentagem de brasileiros, se eles tinham orgulho de ser brasileiro. 62% disseram que não tem orgulho de ser brasileiro. 62%. E aí, mas por quê? Porque o brasileiro é enganador, mentiroso, não tem fidelidade, é ingrato. Aí você pega uma escala de coisas que eles destacaram na pesquisa da Quest, né? Por que que o camarada não tem orgulho de ser brasileiro? A gente não tem esse orgulho de brasileiro por muitas coisas, pela política, pela justiça que a gente está vendo aí de mal a pior, né? Talvez você ficaria envergonhado. Mas o problema é se acostumar com o pecado, acostumar com as coisas erradas, sabe? Acostumar com as trevas. E não existe meio termo, não existe. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Há muitos anos atrás, um presbítero que era aqui da igreja, ele contou uma história que existia um cara que estava em cima do muro, andando em cima do muro, e de um lado estava Satanás gritando, vem para o meu lado. Satanás estava caladinho, e do outro lado Jesus falando, desce, vem para o meu lado, vem para o meu lado. E aí o camarada em cima do muro olhava para Satanás, e Satanás caladinho, rindo, zombando dele. E ele vira para Satanás e fala, olha, por que Jesus está me chamando para ir para lá, e você não está chamando para o seu lado? Ele diz, porque quem está em cima do muro já é meu. Sabe, meu querido? Não tem meio termo. O problema é se acostumar com as trevas, com o pecado, se relacionar com o nosso adversário. E aí, o maior plano do universo teve que ser traçado. Sabe, meu querido? O maior plano de salvação teve que ser traçado no céu. Isaías, esse que a gente pregou há pouco tempo, diz que a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, ele narra isso com muita destreza, dizendo que, por diversas vezes, o céu se reuniu para tratar assuntos do céu. Como que nós vamos resolver o assunto da humanidade? Como que nós vamos tirar esse povo das trevas? Como é que nós vamos resgatar o ser humano? E aí duas coisas teve que, Jesus e o Pai e o Espírito Santo teve que agir com duas coisas para tirar-nos das trevas. Primeiro, misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia, não recebemos de Deus aquilo que nós merecíamos, que é a condenação eterna. A primeira coisa,
A eternidade, a Trindade teve que agir a nosso favor com a misericórdia. Não nos deu o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? As trevas. Merecíamos a morte eterna. Mas aí o Senhor agiu com misericórdia. E a segunda coisa que Jesus teve que agir em nosso favor, a Trindade teve que agir em nosso favor, foi a graça. A graça irresistível de Deus. Recebemos de Deus aquilo que nós não merecíamos, a eternidade. Sabe? A misericórdia nos poupou da morte eterna. E a graça nos deu direito à vida eterna. Favor não merecido. Duas coisas. Portanto, à primeira vista, Deus nos viu em trevas e teve misericórdia de nós. Aprove o Senhor derramar a sua abundante graça sobre nós e nos tirar das trevas, transportar para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, imagine só, você já parou para pensar o que é isso? Tirar-nos das trevas, nos resgatar das trevas, com mãos fortes, mãos poderosas, e nos transportar para o reino. É a mesma coisa que a gente vivesse num país que existe reis, né, como a Inglaterra, e você não sendo de sangue nobre, aquele príncipe William, né, agora chegasse para você, brasileiro, e falasse: olha, o negócio é o seguinte, eu vou te levar você para o meu reino, você vai ser um príncipe lá. Ah, mas eu não tenho sangue azul. Não tem problema não, eu vou chancelar e você agora vai ser príncipe, você vai ter sangue azul agora. Foi isso que Jesus fez por nós. Sabe, meu querido, um sangue contaminado, uma vida perdida. Nós lemos aqui, olha para você ver o que nós acabamos de ler aqui, irmãos, que havendo ele feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliou novamente o homem consigo mesmo, nos dando direito aos céus. Será que você entende isso? Eu não era morador do céu, eu vivia nas trevas, na maldade, perversidade de todo ser humano. Sem o Espírito Santo, ele é corrupto, ele é mau, ele é perverso, ele é avarento, ele é soberbo, ele é altivo, ele é enganoso, ele é mentiroso. Mas mesmo o Senhor, sabendo de todas essas qualidades que a gente apresenta diante dele: Senhor, olha, eu sou mau, eu sou perverso, mas mesmo assim eu te amo, eu vou te resgatar das trevas e vou te levar para a luz. Isso é a graça. Isso é a graça que nós não merecíamos. E olha que interessante, para o reino do Filho do seu amor. Agora a gente pertence a um rei, a um reino celestial. Nós temos direito à vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Sabe meu irmão, minha irmã que está aqui, o que é vida eterna? É algo que não termina, que não acaba com os nossos dias. Meu sogro está com 91 anos de idade, eu sei que a qualquer hora ele vai partir, mas eu sei que quando ele morrer, ele vai ter uma eternidade com Deus. Sabe, meu querido, esse direito é dado a você nessa noite, se você quiser sair das trevas. Porque tem uma coisa, é uma máxima de Deus, Ele nunca vai pegar força para tirar alguém das trevas e levar para a luz se ela não quiser. A primeira pergunta que Ele fazia a todas as pessoas: o que quer que eu te faça? Ah, eu quero ser curado da lepra. Aí Jesus falava com ele assim: quer ser salvo? Ah, mas eu quero ser curado. Não, você quer ser salvo. Você quer ser salvo e depois a salvação ela é completa. Porque o texto que nós lemos aqui diz o seguinte, que com o preço na cruz, o Pai lhe deu a plenitude do céu e da terra, todo o poder foi dado a Ele. Então, quando a gente recebe Jesus, presbítero Delei, como Salvador, todos os benefícios de cura, de portas abertas, de milagre, de paz, vem somando com aquilo que nós recebemos de Deus. É um pacote de salvação.
Sabe, irmão, você vai viver uma vida diferente aqui na terra, liberto, alegre, feliz, contente e com uma certeza que depois da sua morte você tem uma vida eterna. Isso é um pacote de salvação. Só que ele nunca você vai ouvir falar: olha, estou aqui na igreja, pastor, mas estou aqui porque Jesus me obrigou, viu? Não tem uns filhos assim, filho rebelde? Você na hora do culto tem que ficar: vai, menino, para a igreja, toma banho. Aí ele chega aqui com aquela cara emburrada. Aí você pergunta: menino, por que você está com essa cara emburrada? Eu vim porque minha mãe me obrigou, né? Mas a gente faz isso, mas Jesus não. Escolha. Escolha. Ontem a gente foi no culto lá em Irupi, e o pastor falou um negócio tão interessante, o pastor Felipe. Ele pregou a mensagem, Cíntia, sobre casa na areia e casa na rocha. Ele disse: quem constrói casa na rocha, vai lhe custar alguma coisa, sacrifício, tempo, vai lhe custar algo particular dele. Mas quem constrói a casa na areia, vai lhe custar tudo quando vier a tempestade. Porque Jesus disse que quando veio a tempestade, foi grande a sua queda. Então, quando a gente constrói a nossa casa em Jesus, às vezes tem sacrifícios que a gente tem que fazer. Abrir mão, talvez, daquelas amizades, que não é tão amizade assim, né? Aquelas amizades porcaria. Você não vai estar perdendo nada. Talvez você vai ter que abrir mão daquele cigarrinho que você gosta, né? Ah, meu Deus, sou apaixonado com o meu cigarro. Aquela bebida que te faz tão mal, sabe? Aquele cigarro que está acabando com o seu pulmão. Mas isso não é sacrifício não, pastor. Sabe por que não é sacrifício? Porque o próprio Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer, beber causa morte, cirrose. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é mudança de atitude, é desejo da alma, o desejo de sair das trevas para a luz, o desejo de vivenciar algo diferente do que você está vivendo até hoje. Sabe, meus irmãos, a gente tem visto o povo infeliz, o povo triste, às vezes ganha bem, trabalha empregos bons, come bem, dorme bem, mas são infelizes. Sabe por quê? Porque habita nas trevas. Pessoa que habita nas trevas, ele não tem direção, ele não sabe de onde veio, ele não sabe aonde está e não sabe para onde vai. Sabe? Quando eu estou lá na chácara, a gente colocou vários refletores lá. E aí a coisa interessante, que quando se apaga o último refletor, para mim caminhar até no carro, eu tenho que ligar a lanterna no celular. Não enxerga um palmo na frente do nariz. É assim a vida da pessoa que está nas trevas. Ele não sabe aonde está. Ele não sabe para onde ele quer chegar. Às vezes trabalha muito, são pessoas esforçadas, mas é como diz o profeta Ageu: trabalha muito, recebe pouco, e o que recebe, recebe em saquitel furado. Come, está sempre com fome, veste e está sempre com a sensação que está nu. Sabe, meus irmãos, às vezes a pessoa está habitando nas trevas, ela não consegue enxergar as coisas ao seu redor, não consegue enxergar até mesmo os seus familiares que estão ao seu redor. Por isso que faz a esposa sofrer, faz o esposo sofrer, faz os filhos sofrerem, porque habita nas trevas. Mas sair das trevas é uma atitude, é uma decisão. Olha, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. No final dessas trevas que você está vivendo, existe uma luz. E essa luz,
Ela não está longe de tal maneira que você não possa alcançá-la, não, tá? Deuteronômio diz, ela não está lá nas nuvens, de tal maneira que você tem que pegar um avião para ir lá. Não está lá no meio do mar, de tal maneira que você tem que pegar um barco. Ela está perto da sua boca e perto do seu coração. E aí, no livro de Atos diz, se tu, com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, alcançarás a salvação. Pois com a boca se crê, e com o coração se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então Ele está perto de você. Fácil, mudança de atitude, uma mudança radical. Sabe, eu acho tão interessante porque nós éramos cidadãos trevianos. Sabe o que é cidadão trevianos? Cidadãos acostumados com as trevas. Aí vem Jesus e diz, quer mudar de cidadania? Quer uma cidadania nova? Qual a cidadania? Europeia, americana? Não. Cidadão do céu, aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã, mas ninguém pode fazer isso por você, só você poderá fazer. Segunda coisa, escravos redimidos pela graça, que é o tema da nossa mensagem. Vamos dizer mais uma vez? Escravos redimidos pela graça. Que linda essa, mais difícil de compreender, porque a palavra servo, no original grego, é escravo. E aí eu procurei, no original grego, se tinha a diferença de escravo. Será que esse escravo é menos escravo? Não. O escravo lá é o escravo que foi comprado por alguém, esse é o termo ali, e você pertence a alguém. Aí Paulo fala que nós éramos escravos das trevas. Nós éramos sujeitos a Satanás, servia a Satanás. Escravidão. Estávamos, pastor, mas eu era escravo de Satanás? Era, meu irmão, você estava a serviço de Satanás. Vai lá, pega cá, mata ali, faz aqui. Né? Rouba ali, queima uma galinha ali. Escravo de Satanás. E aí ele te liberta da escravidão. Só que agora a Bíblia diz que Paulo falando, e agora vocês são servos, escravos de Cristo. Aí a pessoa vai dizer, pastor, então eu não quero esse evangelho para mim não, eu quero esse evangelho para mim? Eu era escravo de Satanás. Agora eu sou escravo de Jesus? Eu só mudei de dono? Vou fazer uma pergunta, meu irmão. Se tivesse que ser escravo, você preferiria ser escravo do mendigo que está ali no meio da rua, deitado na pracinha? Está o mendigo lá na pracinha, e você está lá na porta da tendinha dele lá, e deitado na rua, diz, olha, e as pessoas pensam, quem é você? Não, eu sou escravo desse mendigo aqui. Eu que busco lavagem para ele ali, vou lá e peço esmola para ele, sou escravo dele. Ele quer bebida, eu vou ali e peço ali no sinal. Ou você fosse escravo do Bill Gates, um dos homens mais ricos da Terra. Porque o filho pródigo, quando ele se tornou escravo lá em Gadara, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá até os escravos têm o quê? Pão na mesa. E aqui eu estou escravo de Satanás, porque ele tinha gastado todo o dinheiro com as meretrizes, com as bebidas, os amigos foram embora, e a Bíblia diz que sobrou só o chiqueiro para ele limpar, e eu tive na chácara da minha irmã, meu Deus do céu, ela cria porco. Que lugar fedido. Por mais que lave, jogue sabão em pó, detergente, desinfetante, cloro, nada tira aquele cheiro da pocilga. Aí a pergunta é simples.
Você prefere ser escravo de Satanás? Ou escravo de Cristo? Vamos comparar? Escravo de Satanás, aprisionado à bebida, adultério, prostituição, fornicação, maledicência, maldade, vive em contenda, perseguido, maltratado, ou escravo de Cristo? O texto diz lá em Êxodo capítulo 3, que o povo foi induzido pelo diabo. Eles foram para a terra do Egito, através de José, a gente conhece a história. Chegou lá Faraó, que é o próprio Satanás. A Bíblia que diz isso, que Faraó, lá em Hebreus, que era o próprio Satanás. Induziu eles, olha, fica na terra de Gósen. Vocês não precisam voltar para a terra, não. A terra de Gósen é uma terra que emana leite e mel, do lado do rio Nilo, fértil. A Bíblia diz que os faraós foram dando corda. Só que aquele povo cresceu demais, e aí o que aconteceu? O faraó falou assim, chega, agora vocês vão ser nosso escravo. A Bíblia diz que acorrentou eles, obrigou eles a trabalhar de dia e até quase à noite, fazendo as pirâmides, as esfinges. Aí no capítulo 3, Deus desce para falar com Moisés, né, Sol? E aí o que ele fala com Moisés? Moisés, eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo que estava aprisionado. Irmãos, será que você já chegou nesse patamar? Você não aguenta mais. É como um drogado que chegou para mim, me segurou pela camisa e disse, pastor, me ajuda, eu não aguento mais me drogar, pastor. Eu não aguento sofrer mais, mas eu não consigo ser liberto das drogas. Sabe, irmãos? Será que se esse jovem clamar a Deus, será que Deus vai descer? Assim como Deus fez, Ele desceu. Ele desceu para nos resgatar, irmãos, porque Ele viu o estado que nós estávamos de servidão a Satanás. Como nós éramos escravos, como nós estávamos perdidos, como nós estávamos confusos, e Ele desceu, usou Moisés, mas agora, para nos resgatar das trevas, da escravidão de Satanás, Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, para nos redimir de todo o pecado. Irmãos, e todas as ofensas foram abonadas através de Jesus Cristo. Você não tem mais nenhuma culpa depois da crucificação de Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. O preço foi pago lá na cruz. O sacrifício foi feito lá naquela cruz. Pastor, mas mesmo assim ainda não compreendo. Aí por isso que eu li o capítulo 2. Eu não consigo compreender que dívida, que escravidão que... No capítulo 2, versículo 13, quando vós estavam ainda mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando de todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, segundo as ordenanças que era contra o homem, de maneira que nos era contrário, e tirou de nós e cravou na cruz. Sabe que você consegue entender isso? Você era um devedor, você devia muito dinheiro, você tinha uma dívida impagável. Jesus vai lá e paga a dívida para você. De que maneira, pastor, que Ele pagou essa dívida? Bom, a gente tem que voltar lá na história, lá em Gênesis,
diz que Adão e Eva pisou na bola, pecaram, desobedeceram, comeu o fruto proibido. E a desobediência custou caro, porque o pecado entrou na humanidade. E houve uma degradação moral de lá para cá. E essa degradação moral foi fazendo que a humanidade ficasse cada vez mais perversa, cada vez pior. Mas aí a eternidade elabora um plano, que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz que viria um, nascido da mulher, que ia pisar a cabeça da serpente. E digo mais, ele não ia só pisar, ele ia esmagar a cabeça da serpente. Então, o Apocalipse diz que o nosso adversário, o nosso acusador, que nos acusava de dia e de noite, desde lá da queda do Jardim do Éden, nos acusava. E aí tem uma palavra da próprio Deus. Deus falou: olha, mulher, você vai ter dor de parto, homem, você vai ter que trabalhar nesse sol quente agora, por isso que a gente trabalha tanto nesse sol aí, para comer, para beber. E diz: serpente, por essa maldade que você fez à humanidade, vai chegar um dia que um vai pisar a cabeça da sua serpente, a sua cabeça. Aí o adversário, preste atenção no que eu vou dizer, eu falei isso para minha sogra, que ela reclama muito de dores em voz alta, e eu vou falar isso para você. O adversário, depois que ele foi expulso do céu, ele não sabe o que você pensa, mas sabe o que você fala. Se você fala em voz alta, diz: olha, eu vou matar fulano. Ele diz: ah, você vai matar fulano, ele vai arrumar um jeito que você mate aquela pessoa. Se você pensar na sua mente: eu vou matar fulano, ele não vai saber o que você fala, mas o que você falar em voz alta, ele vai saber. Então aqui tem uma profecia do próprio Deus, diz: olha, vai vir um, nascido da mulher, aí na terra, que vai pisar a sua cabeça, e vai esmagar a sua cabeça. E aí, então, ele começa a observar. Nasce Abraão, Deus fala: Abraão, e diz: fala, Senhor. E aí Abraão começa um processo de relacionamento com Deus, abre mão das suas terras, da sua casa lá na Mesopotâmia, e o adversário observando, diz: é esse que vai pisar minha cabeça, agora eu estou lascado. Só que Abraão era mentiroso, queria se dar bem. Chega lá para o faraó e diz: essa mulher é sua? Não, não é minha mulher não, é minha irmã. O faraó pega a mulher de Abraão, aí Deus tem que intervir, a gente conhece a história. Mente de novo, lá em Sodoma e Gomorra, mente para não morrer. Aí Satanás falou assim: ah não, se esse é o que vai pisar minha cabeça, muito mentiroso. Aí vem Jacó lá em Betel, aí vem uma escada, céu aberto, e aí Deus fala com ele: olha filho, te abençoar. E aí Satanás pensa: meu Deus, olha o que vai pisar minha cabeça. Aí ele pergunta: qual é o seu nome? Jacó. Ah, não é possível que um homem chamado usurpador, mentiroso, vai ser o Cristo enviado. Ele descartou. Aí vem José, filho amado do pai. Aí o pai vai lá, dá uma túnica para ele de várias cores, só que ele tinha um defeito, que é o defeito de muitas pessoas hoje: fazia contenda entre irmãos. A Bíblia diz que ele ficava o tempo todo fazendo fofoca para o pai a respeito dos seus irmãos, de tal maneira que os irmãos pegou ódio dele. Eles reuniram os 11 e falaram assim: gente, vamos fazer o seguinte, os 10, né? O mais novinho estava em casa, Benjamim. Os 10 reuniram e falaram assim: vamos matar esse menino. Esse menino é um fofoqueiro. Aí Satanás falou assim: não é possível. O filho de Deus não ia ser um fofoqueiro desse jeito, intriguento, contendencioso, né? Aí vamos adiantar a história, vem Davi, né? Vem Moisés, ele tenta matar Moisés, matar as crianças, só que Moisés também não era fluxicheiro, né? Aí vem Davi, aí ele ouve a profecia a Samuel: eis que eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Aí Satanás olha: mas cadê esse homem? O menino não tinha nascido, 8 anos antes de Davi nascer. Aí vem Davi, escolhido, chamado com 16 anos de idade, na casa de Jessé, ungido,
mata um urso, mata um leão, mata um gigante, e diz, meu Deus, aí o filho de Deus, esse aí vai matar minha casa. Aí vai lá, adultera, mata o marido da mulher, conta o povo. Satanás fala, não é isso não. Aí vem Jesus, irmão. Vem Jesus. Nasce na estrebaria, colocado numa manjedoura. Satanás, não é possível que o Filho de Deus vai nascer numa manjedoura cheio de boi, vaca, cavalo, burro, jumento, não é possível. Só que ele percebeu que alguma coisa aconteceu diferente. Ele percebeu que o céu se movimentou. Gabriel, que só vem em missões específicas, veio a Daniel e a Maria só, e ao Zacarias. Quando ele vê Gabriel descendo do céu e indo na Maria, ele fala, opa, tem alguma coisa aí, né? Quando Jesus nasce, ele vê milhares de anjos que estavam no céu, que clamavam, santo, santo, santo. Quando ele olha para o céu, ele vê uma estrela brilhante. Ele vê os magos vindo do Oriente, se movimentando em direção àquela estrebaria. Ele começa um plano, vamos matar essas crianças, vamos resolver esse problema. Mas Jesus cresce, foge para o Egito com os pais, depois volta para Nazaré, e ali vai habitar, mas ele teve a confirmação quando Jesus, com 30 anos, chega lá no Jordão. Aí Satanás ouve a voz, este é meu filho amado, a quem compraz o meu espírito. Aí a Bíblia diz que o Espírito pega Jesus e leva para o deserto. Quem vai lá? Satanás, Mateus 4. E aí, como Satanás não tinha certeza, ele pergunta para Jesus, o que, irmãos? Se tu és, é você que é o Filho de Deus? Pobre, filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, é você que é o Filho de Deus? Jesus não responde nada, só responde na Bíblia, diz, para trás de mim, Satanás, que só ele servirá, Satanás vai embora. Mas o tempo todo Satanás rondando. Mas agora, Paulo descortina para nós. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 15. Que depois que ele nos tira das trevas, perdoa os nossos pecados. No versículo 15, e Jesus os despojou todos os principados e potestades e os expôs à vergonha, publicamente, triunfando sobre eles diante de todos. Ah, pastor, eu não entendi. Ô irmão, para os homens, quando eles olhavam para a cruz, eles viam um homem desminguido, um homem magro, sofrido, cheio de marcas, 39 chibatadas, ensanguentado, coroa de espinho cravada na sua cabeça. Essa era a visão dos homens. E talvez era a visão que Satanás estava tendo de Jesus na cruz. Mas quando Jesus morre, é por isso que Jesus, irmãos, teve que passar nesse processo. Eu vou falar algo aqui, teologicamente, talvez não tenha muito a ver, mas talvez tenha tudo a ver, porque Deus não quebra princípios daquilo que Ele fala. Porque você lembra daquele contexto entre o rico e Lázaro e Abraão? Pai Abraão, deixa eu ir aí para o céu. E aí o pai Abraão vira para o rico que estava queimando no inferno e diz, olha, não tem jeito, não tem como você vir aqui, porque há um quê? Um grande abismo entre nós. Então talvez, como Deus não quebra princípio, não teria como Jesus ir lá no inferno para resolver esse processo sem passar pela humanidade. E aí, o que acontece? Jesus ele se torna homem, e aí quando ele morre, ele vai ao encontro da morte, porque a morte ela faz o seu papel. Quando nós morremos, ele encaminha, ele é um canal, ele é uma ponte, ou ele te leva para o céu, ou te leva para o inferno. E aí quando ele morre, a morte, a Bíblia diz que a morte agora não tem nenhum poder sobre ele. Imagine só, vamos fazer uma alusão aqui, para a gente entender. A morte chega, diz, quando Jesus diz, está consumado, e respira e morre, a morte vai cumprir o papel dela, mas quando ela chega, ela encontra com quem? Com o Filho de Deus.
E aí o certo era o quê? Pegar o corpo de Jesus e levar para o céu. Jesus vai para onde? Para o inferno. Pastor, onde está escrito isso? Apocalipse 1,18. E a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas do inferno. E chegou lá, ele pegou a chave da morte e do inferno em tuas mãos. E os despojou no inferno. Irmãos, entende uma coisa: com a morte de Jesus na cruz, o céu foi redimido, a terra foi redimida, os homens foram redimidos, as coisas voltou ao seu organismo natural, e o homem agora voltou ao direito de viver eternamente com Deus, o direito que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden. Irmão, talvez você não entenda, expôs publicamente, Satanás ficou envergonhado, porque diante dos seus milhões de demônios, ele foi envergonhado, porque Jesus acorrentou no poço do abismo, diz Apocalipse. Com a morte de Jesus na cruz, a morte já não tem poder sobre a tua vida que está em Cristo, Satanás já não tem poder sobre a tua vida que está em Cristo, porque ele está acorrentado. E quem está a serviço dele como escravo? Os homens que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. O seu chefe está lá preso. Eu falo seu chefe, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas os que estão em Jesus estão livres. Livres das trevas, livres do pecado, livres da maldade. Pastor, tá certo, eu entendi. A gente estava na reunião, eu e os presbíteros, e eu perguntei para o União, como que você resumiria ser escravo de Cristo? Pastor União poderia citar a Bíblia, porque ele conhece muito a Bíblia. Ele contou para nós uma história, e eu achei fantástica. E a história é do seguinte: um homem resolveu tomar um banho no rio, só que ele não sabia a profundidade do rio, e quando ele chega no rio, ele também, para piorar, ele não sabia nadar, ele pula no rio sem saber nadar, e começa a se afogar, e por mais que ele se debatesse, ele estava quase perecendo, gritando socorro, não tinha ninguém que o socorresse. E aí quando ele olha para o lado, ele vê Jesus, com a boia na mão, e perguntando para ele: e aí, você quer ser salvo? Aquele homem já não tinha nenhuma opção se não fosse a boia de Jesus. Claro, Jesus. E Jesus joga a boia para ele, traz ele para a beirada, e aí aquele homem sai da água, grato por ter sido salvo, e pergunta para Jesus: Jesus, e agora? Como é que eu vou te recompensar pela minha vida? Jesus disse: agora você é meu escravo. E eu fiquei pensando: uau! Como é que eu vou dar? Qual é o preço que se dá pela vida que Jesus te salvou? Porque a gente estava afundando nos nossos delitos e pecados, mas um dia Jesus jogou a boia de salvação e nos resgatou. E aí o texto diz que a única coisa que Jesus pede de nós, olha para você ver que coisa linda: filho meu, dá-me teu coração e teus olhos observe os meus caminhos. O que o Senhor pede de ti? Que ames a salvação, que pratique a justiça e que tema ao Senhor todos os dias da sua vida. O que o Senhor pede de ti? Isso é difícil, irmãos? Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oprimido por quem? Satanás. Sobrecarregado por quê? Os fardos deste mundo. E aí Jesus fala o seguinte: tomai o meu jugo. O jugo é o quê? Cangaia. Toma a minha cangaia, porque minha cangaia é leve.
Irmão, porque aqueles que realmente entenderam o que é ser livre em Jesus, servir Jesus não é um fardo, é leve. Sabe, vim na igreja adorar o Senhor, entregar minha vida para Ele, é leve, para aqueles que entenderam, porque eu sei o que era peso. O que era peso é o que eu vivia no passado, nas trevas. Sabe, irmão, talvez você não entendeu, talvez muitos se esqueceram disso, mas se Jesus um dia não jogasse a boia para você, aonde você estaria? Será que você estaria aqui na igreja hoje? Se Jesus um dia não jogasse a boia da salvação, se Jesus não tivesse te libertado da bebida, das drogas, do alcoolismo, será que realmente você estaria aqui? Então foi por essa graça, por este amor, então eu devo a Ele, pela minha vida que Ele me deu, pelo novo projeto de salvação, por ter me resgatado das trevas para a luz. Agora, mediante a Ele, o que eu tenho que fazer? Servi-lo. Servi-lo com gratidão. Servir a Jesus que me amou e me salvou é um privilégio, irmão. Só que para a gente encerrar, a diferença de servir Jesus agora, não é, irmão Duarte? A diferença agora é o seguinte, é que a gente volta igual Onésimo. Ô Filemão, Onésimo era seu escravo, te dava muito trabalho, te endividou aí, roubou as coisas dentro de casa. Perdoa ele dos pecados dele, mas recebe ele em amor, recebe como irmão. Ô irmão, nós somos escravos de Jesus, mas temos direito no céu. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de um céu juntamente com Jesus Cristo. Que tipo de escravo é esse que tem herança na eternidade? Então servir a Cristo é fácil, porque nós temos direito não só ao céu, nós temos direito às bênçãos que Ele tem para nós aqui. Se Ele é meu pai, às vezes me ranzinza, às vezes me exige coisas que é difícil de fazer, mas eu sei que Ele me ama, eu sei que o que Ele me pedir vai ser para o meu próprio bem, para minha própria vida ser melhor aqui na terra. Então servir a Cristo é fácil. Então, meu querido, se você que está aqui, que entendeu que você ainda está nas trevas, o passo em direção a Cristo é seu. Jesus não vai te arrastar. Queria chamar o grupo louvor para vir aqui, para nós adorarmos o Senhor com louvor. Sabe, esse passo é seu, só você pode dar esse passo, ninguém vai fazer isso por você. Pastor, deixa eu do jeito que está, estou nas trevas aqui, mas estou bem, estou perdido, mas estou bem. Isso é uma escolha sua. Mas se você que está aqui quer trocar de dono, você quer ter um outro dono agora, se você quer tomar, pastor, eu quero um novo dono para a minha vida, porque o texto que nós lemos aqui de Colossenses diz que Ele governa céus, governa a terra, principados e potestades. Sabe o que é principados? São os príncipes das trevas, potestades, os demônios mais poderosos, mas está tudo no governo do Senhor. Ou você pode estar a serviço daquele que serve a Cristo, ou você pode estar a serviço de Cristo. É uma escolha. Eu prefiro escolher a Cristo, eu prefiro andar com Cristo, porque a Bíblia diz que Ele tirou a gente das trevas e colocou na plenitude do seu amor. Sabe o que é isso? De onde Ele nos resgatou e agora Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor, na plenitude deste amor, significa agora que eu estou no centro da vontade dEle.
Imagine que aqui tem um reino, tem um rei. Ele me tirou das trevas e agora me trouxe para plenitude, no pleno. Agora eu estou no centro da vontade de Deus, em plena luz, em plena consciência daquilo que eu faço, em plena consciência de onde eu estou e para onde eu vou. E vivendo nessa plenitude, eu sei o que eu devo fazer, que eu devo servi-lo enquanto eu viver. É o que nós cantamos, é o que nós falamos. Então, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, assistindo pela live, que vai assistir essa live amanhã, depois de amanhã, está no Brasil, está no exterior, quero te fazer um convite. Jesus está te chamando nessa noite, assim como Ele me chamou. Eu lembro muito bem o dia que Ele me chamou. Aleluia. Estava dentro de uma boate chamada Bodega, densas trevas. Deus é. E a boate tinha que colocar um carimbo na mão. E aí, quando eu fui no banheiro lavar a mão, aquele carimbo começou a melar a mão. E no carimbo estava escrito Rua Espírito Santo, número 666. Quando eu estava no banheiro, o único lugar que tinha luz nessa boate, o Espírito Santo falou comigo: o que você vai querer? O Espírito Santo ou ter a marca da besta? Aquilo eu deixei meus amigos, as amigas, fui para casa, morava sozinho. Minha mãe nessa época morava nos Estados Unidos, sozinho com Deus, sem conhecer a Deus. Eu falei: Deus, eu quero o Senhor. Talvez foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a melhor. De onde Jesus te tirou, irmão? Será que você lembra? Quando Jesus te chamou? Será que você tem essa experiência? Será que realmente você está habitando na luz? Será que você está vivendo a plenitude do amor de Cristo em sua vida? É uma escolha. Quando o grupo de louvor estiver louvando o Senhor com este louvor, quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Se você quer, é uma escolha. Pastor, eu queria muito orar pela sua vida. Não é muito não, mas é a primeira decisão da sua vida. Muitas gerações rendidas em louvor, Cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam.
foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. cantaremos para sempre. Amém. Os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os anjos E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Você que quer um novo rei sobre a tua vida nessa noite, você vai levantar sua mão direita. Pastor, eu quero um novo rei sobre a minha vida. Eu quero sair das trevas para a luz. Você vai levantar sua mão. Nós estaremos orando pela sua vida. Eu quero um novo Senhor sobre a minha vida. Quero um novo governo sobre a minha vida. Você que está distante do Senhor, é hora de voltar, irmão. É hora de voltar, venha. Se quiser fazer como a nossa irmã, retornar para casa, venha. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, venha. É hora de voltar para a casa do Pai. A escravidão do mundo é pesada demais. Ele vive, ressuscitou. Você que quer receber uma nova vida, Ressuscitou. eu sei que é uma decisão difícil de tomar, mas talvez seja a maior decisão que você vai ter que tomar na sua vida, porque a nossa vida é curta, nossa vida é passageira, temporária, mas a vida eterna é para sempre. Então, se você quer, pastor, eu quero um novo rei, quero um novo Senhor na minha vida,
Chega de ser escravo de Satanás, irmão. Você já percebeu o quanto você é humilhado nas mãos de Satanás? Quanta vergonha que ele te expõe. A Bíblia diz que Jesus quer te libertar para te trazer paz. Aleluia. Dormir a noite em paz. Deus é bom, é verdade. Ter paz com a sua alma. Toca os corações, Senhor, em nome de Jesus. Cadê você? Ah, Jesus está te chamando nessa noite. toca, Senhor. Ah, Ah, Pai querido, só você tem este como é bom te servir. este poder agora. Só você agora tem este poder Só o Senhor. de tomar essa decisão. Livre-arbítrio. Você que está aqui, venha. A gente está te chamando. Saia das trevas hoje. Dá um passo em direção à luz. Sai dessas trevas que você está vivendo. Porque o teu adversário, ele não vai sossegar enquanto não te matar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você quer ser livre nessa noite, venha. Ou estenda a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, está aqui teus filhos, tuas filhas. Nós clamamos pelo poder do teu nome, o nome que está acima de todo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos redimidos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Resgata agora, Senhor, das trevas para a luz. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra grilhões, quebra toda escravidão agora, em nome de Jesus. Vejo correntes caindo pelo chão, vidas outrora presas nas mãos de Satanás sendo libertas nessa noite. Vidas que estão aqui nessa noite, que tem problema com bebida, sendo libertas da bebida. Você nunca mais vai colocar bebida na sua boca, diz o Senhor. Deus está trazendo libertação. O espírito maligno que bebia na sua boca, que te induzia ao erro, agora está sendo repreendido e amarrado. Todo o poder das trevas agora está caindo por terra em nome de Jesus. Este nome que está acima de todo nome, principados e potestades, se rende a Ele agora. E sejam amarrados nas mansões celestiais agora. Que todo o espírito das trevas seja derrotado agora, para a glória do teu nome, Senhor. Que haja libertação, que haja salvação em Cristo Jesus. O Senhor manda dizer que hoje é o dia aceitável do Senhor, o dia que Ele fez para a tua vida, o dia que Ele preparou para a tua salvação. Ah, irmãos, vejo vidas sendo transformadas, casas inteiras sendo transformadas. Há uma guerra espiritual agora, mas Satanás está perdendo a guerra e Jesus está prevalecendo. Meu Deus, de braços abertos, meu Deus, aleluia, como alguém que esqueceu. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça. Assim nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem recebe essa vitória, aplauda o Senhor, diga toda a honra.
Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, tá, meu irmão e minha irmã? Essa casa é sua. Estou vendo alguns rostos conhecidos, hoje vendo outros rostos diferentes, como da dona Creuza Moreno, seja bem-vindo, viu, Creuza? E o amigo da Madalena aí, né, Madalena? Seja muito bem-vinda, tá bom? Estou vendo aí também os amigos aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? Que a graça do nosso Deus esteja sobre a tua vida, né, dona Creuza? Amém, irmãos? Estenda as mãos aqui, dona Creuza quer uma oração, amém? Louvado seja o Senhor. Estenda as mãos aqui. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua filha que o Senhor trouxe nessa noite. Senhor Deus, eu conheço o teu poder, eu conheço a tua graça. Senhor Deus, e eu sei que o Senhor está sobre a vida da tua filha. Eu sei que o Senhor está arrancando agora toda potestade, todo principado e trazendo para a sua maravilhosa luz, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai. Escreve o nome da tua filha no livro da vida. E a partir de hoje, nós profetizamos que os anjos do Senhor estarão acompanhando a tua filha. Que ela será liberta de todas as coisas que a impede. E o nome do Senhor será exaltado. E a tua filha irá contar o testemunho de glória. Aleluia. E o inimigo está sendo derrotado e o nome do Senhor vai prevalecer. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Creuza. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos ela, juntamente com a igreja, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o Senhor, diga de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja muito bem-vinda, irmã Creuza, tá bom? Deus abençoe a vida da senhora, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém? Amém, meus queridos. Nossos visitantes, sejam bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Graças a Deus, irmãos, nosso Pai. Como diz lá em Minas Gerais, estou feliz igual pinto no lixo. Né? As trevas vão reclamar comigo, mas nós vamos mandar reclamar com o chefe, que é Deus. Amém? Nosso irmão Vanildo de novo, com a família, veio lá de Iuna, nos prestigiar, né? Essa é sua filha? Qual que é o nome dela, Vanildo? Ana Beatriz, seja bem-vindo, viu, Ana? E o rapazinho chama Gabriel, né? E a esposa chama... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Daiane, a Daiane, seja muito bem-vinda, viu, Daiane? Essa família abençoada, tá bom? A dona Creuza, os familiares dela, sejam abençoados. E os demais, né, sejam bem-vindos, nossos vizinhos ali. A gente nem vai falar que vocês são visitantes mais não, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E estou vendo um casal lá, seja bem-vindo, né? Voltou, né? Teve aqui poucos dias. Aquele dia eu perguntei, mas eu sou ruim de nome, né? Mas todo dia mexendo com muita gente. Ô Jaque, faz o favor para mim, pergunta o nome desse casal lindo aí. Romildo e Sejane, sejam muito bem-vindos, tá bom? Vocês moram aqui em Batiba? Então sejam bem-vindos, tá bom? Se quiser deixar o telefone ali com as diaconisas, para a gente entrar em contato, tá bom? Vai ser um prazer, né? Nós interagirmos, conversar, para a gente se aproximar. Amém, meus irmãos? Alguém fez aniversário essa semana, para a gente encerrar? Clenilda, corre cá, Clenilda. Fez segunda-feira, né? Quarta-feira. Júlia também, né, Júlia? Fez 18 anos? Você também fez aniversário, Cíntia? Quantos anos, Júlia? 13 anos? Nossa, moçona linda, né, Badr? Maior que a Cíntia, quase um palmo. Amém? Estenda as mãos aqui. Quer o presbítero Lucas? Esteja orando aqui. A voz já foi embora. Amém? A igreja abençoe esses irmãos, essas irmãs. Amém? Vamos orar a igreja. Estendam as mãos. Senhor Deus, amado Pai. Pai amado, Deus querido, aqui está, Senhor, essas irmãs.
Pai amado, que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor possa conservar elas na sua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoá-las poderosamente, o lar, a família, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia elas venham estar na tua presença, Pai, sendo um canal de bênção para a vida daqueles, Senhor, que estão ao entorno delas, Pai. Que elas possam sempre estar, Pai, olhando para ti, Jesus. Pois estar na sua presença é ter longanimidade de vida, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-las poderosamente. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estenda suas mãos e receba essa... Ah, não, peraí. Cadê o aviso das mulheres? Quem que vai dar o aviso? Você, Romero? Aviso Qual das duas vai dar um aviso? A marmita semana que vem, irmãos, para ajudar o evento das mulheres. Irmãos, nós vamos fazer uma cantina para ajudar o Ministério das Mulheres Renovadas. Será nesse domingo, né, de manhã, uma marmita bem boa de salpicão, R$20. Então, a gente está aqui convidando toda a igreja para estar comprando, né, salpicão muito bom, vai estar bem recheado. A gente pode contar, irmãos, com o apoio da igreja? Glória a Deus, muito obrigada. Paz do Senhor, irmãos. Nós começamos o nosso ensaio para a apresentação de Natal e nós estamos há um mês da nossa apresentação de Natal. Começamos na quinta-feira, todas as quinta-feiras nós estamos ensaiando de 7 às 8 aqui no templo. Porém, o número de crianças ainda está muito pequeno, tá? Nós não tivemos nem condição de ensaiar o nosso teatro. Então, pais, por favor, mande seus filhos para a igreja, tá? O número de crianças está muito pequeno. As crianças têm ficado em casa e os pais têm vindo para o culto, principalmente nos domingos, tá? Não deixe seus pequenos em casa, tragam eles. Amém, irmãos? A nossa irmã Gilda pediu oração pelo familiar da sobrinha dela, o rapaz que suicidou, irmão do marido da sobrinha, não é isso? E a família tem lutado, o rapaz era da Igreja Batista, né? Acredita-se que foi por causa de dívida. Na verdade, a escravidão de Satanás leva as pessoas a isso. Então, irmãos, se você quer ser livre, né? Quer ser livre antes que Satanás te induza ao erro, né? A oportunidade é hoje. Um rapaz de 40 anos tirou a própria vida porque ele se entrou em dívida, foi ameaçado, e ele achou melhor tirar a própria vida, né, do que pagar a dívida, ou não ter condição de pagar a dívida. Então, a família está triste, então nós vamos colocar de pé, vou dar a benção apostólica, mas também quero orar pela família enlutada. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor, vai de encontro a essa família, Espírito Santo, visita com poder e grande glória, Senhor Deus, e traz consolo, um momento tão triste. Meu Deus, até nós ficamos entristecidos ao ouvirmos, Senhor Deus, que uma pessoa tão jovem tirou sua própria vida. Então consola, Senhor Deus, essa família que está sofrendo neste momento, essa dor assim, irreparável. Senhor Deus, só o Senhor tem este poder. Agora recebe também o nosso culto, a nossa adoração, nos leva em paz, debaixo da cobertura poderosa, Senhor. Despedimos uns dos outros, mas não da Tua presença. Visita-nos durante o decorrer dessa semana, fala aos nossos corações, assim nós clamamos, crendo no Senhor, e dizemos que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a doce e eterna consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. A igreja diz, cumprimente 100 pessoas aí com a paz do Senhor, antes de ir embora, meu irmão, não vai embora nossos visitantes,